Para matar o exercício de gravitação, eu preciso fazer uma revisãozinha de leve sobre movimento circular uniforme. Porque em muitos exercícios de gravitação, ele vai aproximar a órbita para uma circunferência. E aí você vai ter que lembrar dessas coisas aqui, ó. Vocês têm ela de cor? Tem que ter de cor de qualquer forma lá para movimento circular uniforme. A gente vai usar aqui também. Tudo bem? Então vamos lá, pessoas. Ó, vamos supor que eu tenha essa situação. Deixa eu pegar isso aqui de novo só para eu usar aqui embaixo. Ah, se bem que eu preciso de circular, né? Vamos supor que eu tenho uma órbita circular. Vou desenhar aqui. Aí eu tenho a Terra ocupando aqui algum ponto, beleza? E eu tenho o Sol. Que Sol feio. Ocupando aqui o centro. A órbita é sempre em torno do centro de massa do corpo celeste, tá claro? Então, se o Sol for homogêneo, por exemplo, o centro de massa está bem no meio. Beleza? Quando a gente escreve aqui, ó, que a resultante centrípeta é massa velocidade v ao quadrado sobre r, lembra dessa fórmula? Tá. O que é esse v? Esse v é a chamada, vou escrever aqui, ó, velocidade tangencial, ok? Então aqui está a Terra, ela tem uma velocidade tangencial v. E o que é esse r? Presta muita atenção, isso aqui vai confundir um monte de gente e pessoas vão errar exercício por causa disso. R, pessoas, não é essa distância. R é a distância do objeto que está em movimento circular até o centro da trajetória circular. Beleza? Que vai ser aqui, ó, esse ponto. Essa distância é R. Belezura? É do centro de massa de um até o centro de massa do outro, basicamente. Se esse Sol não fosse homogêneo, por exemplo, ó, vamos supor que ele fosse muito mais pesado aqui e fosse mais leve no resto. Tudo bem? O centro de massa dele poderia estar aqui, ó. Nesse pontinho preto. Você consegue enxergar ou tá muito pequeno? Nesse pontinho preto é o centro de massa. O raio é essa distância, tá? Essa distância aqui. Nunca vi um exercício assim. Provavelmente não vai cair um exercício assim, mas é bom vocês saberem, tá bom? O centro vai ser o centro de massa. Beleza. Se a única interação que há agindo sobre esse corpo aqui é a força de atração gravitacional gerada por esse corpo aqui, então essa única força é a resultante das forças, concorda? E se o movimento é circular, essa resultante chama centrípeta. Belezura? E aí você pode usar essa fórmula. Aí você não precisa decorar mais nada. Você pode, por exemplo, falar que Gzão, Emão, Eminho sobre R quadrado é igual... Isso daqui é a força de atração gravitacional, concorda? Se ela é a única força, isso é igual a Eminho V ao quadrado sobre R. E olha só que lindo. Coisas cortam. Esse quadrado corta, esse eminho corta. E aí eu consigo descobrir a velocidade tangencial, por exemplo, se eu souber o Gzão, o Emão e o R. Tá claro isso? Então tem gente que decora, né? Que a velocidade tangencial é igual a Gzão, Emão sobre R na raiz. Pra que isso? Você já conhece uma forma, já conhece a outra? Iguala, corta o que tiver que cortar e é nóis. Beleza? Sem grandes tretas. Primeira coisa, então, legal dessa revisão. Segunda coisa legal é... A gente tem, segundo a terceira lei de Kepler, uma fórmula que relaciona o raio médio da órbita, que se for circular simplesmente chama raio, e o período, certo? Só que em movimento circular a gente pode usar o período também para calcular a velocidade linear. Velocidade não é ΔS sobre ΔT?
Tá. Período não é o tempo que leva para dar uma volta completa? Então, se o ΔT for tesão, que é o período todo, o ΔS é 2πr, que é o comprimento todo, tá claro isso? Então, a velocidade tangencial pode ser calculada usando 2πr dividido pelo período tesão. Fechou? Repara que dá para misturar essa fórmula com essa, com a terceira lei de Kepler. Beleza? Tá tudo conectado. Ah, Gabi, se ele der a frequência, período é o inverso da frequência. Então, se ele der a frequência, eu sei o período. Tá claro isso? Ah, Gabi, se ele der a velocidade angular, lembra quando eu pego coisas angulares e multiplico pelo raio, elas se tornam coisas lineares? Então, se ele me der a velocidade angular, eu multiplico pelo raio e eu tenho a velocidade angular. Ou, eu tenho a velocidade... vou começar de novo. Se ele me der a velocidade angular, eu multiplico pelo raio e eu obtenho a velocidade linear. Tá claro isso? E é isso. Só tem essa página de matéria, pessoas. Essa é toda a matéria de gravitação.